Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando a nossa primeira pré-aula da classe dos adultos da nossa escola bíblica dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. O tema da nossa revista nesse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na aula de hoje estudaremos a primeira lição com o tema A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Veremos as virtudes de Salomão, o seu comportamento orgulhoso no final de sua vida e quais foram as suas realizações como rei de Israel. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que o rei Salomão foi um homem com uma sabedoria incomparável e com um discernimento que não se podia medir? E que ele foi o construtor do templo em que o Senhor Jesus cresceu, viveu e aprendeu? Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Texto áureo. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. A verdade prática nos diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Leiamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Leitura bíblica em classe. 1 Reis, capítulo 4, do verso 29 ao 34, e capítulo 6, verso 1, e do 11 ao 14. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israelita, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, isto é, o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Muito bem. Conforme já dissemos, neste trimestre estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E hoje falaremos sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. A introdução da nossa lição nos diz que, por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos
pecaminosos. Necessário, portanto, fazermos aqui uma análise do título da lição em relação àquilo que nós vamos estudar agora nesse trimestre. A lição diz: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Primeira questão que poderíamos analisar: período. Qual foi o período? Ano 973 a 933 a.C., de acordo com o livro A Bíblia através dos séculos, do pastor Antônio Gilberto, página 89. Segunda questão: plano de Deus. Teríamos que analisar com mais profundidade essa questão relacionada ao plano, pois plano significa projeto, significa programa, desígnio de Deus para com Israel, mesmo em meio à sua infidelidade. Então o plano de Deus, ele se cumpre em Israel, mesmo em meio à sua infidelidade. A partir daí podemos extrair a primeira aplicação para a nossa própria vida em relação ao plano de Deus, porque Deus, ele cumpre o plano dele na minha e na sua vida, mesmo em meio à nossa infidelidade. Diz Jó 42, versículo 2: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus tinha um plano para Israel e em todos os períodos da história, Deus permaneceu fiel ao que havia prometido. O seu plano se cumpriu mesmo em meio à infidelidade de Israel no período dos reis. Veremos que Deus cumpriu o seu plano nesse período, especialmente durante o período do Reino Unido. Esse período do Reino Unido se deu nos governos do rei Saul, do rei Davi, e o último período do Reino Unido de Israel se deu no período do rei Salomão. Mais uma aplicação para a nossa vida pessoal. Seja qual for o período da sua vida, o plano e o propósito de Deus jamais poderá ser impedido, seja na qualidade de fiel ou na qualidade de infiel. Diz lá, 2 Timóteo 2, 11 a 13, a palavra do Senhor diz o seguinte: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E agora, presta atenção, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O que diz respeito a essa infidelidade? Deus continuará fiel mesmo sendo nós infiéis? A palavra diz o seguinte, que ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus, ele continua fiel, sim, à sua palavra. Deus continua fiel à sua palavra, mesmo nós sendo infiéis, sim, mesmo nós sendo infiéis. Todavia, essa infidelidade da nossa parte pode provocar erros e problemas para a nossa vida e consequências de atos para nós, porque Deus, ele continuará em sua infinita fidelidade para conosco, agindo na nossa vida. Por isso que a melhor coisa é agirmos dentro da fidelidade de Deus. A seguir, vamos ver o primeiro tópico da nossa lição, que diz sobre a sabedoria de Salomão. Salomão foi um rei grande, cheio de glória, próspero. Foi nesse período que Israel atingiu o seu apogeu. Ficou conhecido entre as nações e rico em ciência, conhecimento e sabedoria. No tópico 1.1, diz a virtude de Salomão. Essa virtude, ela se manifesta antes mesmo de Salomão ser agraciado com esse dom de sabedoria. Porque Salomão conduziu o seu governo com firmeza, matou os seus inimigos, dentre eles o próprio irmão Adonias. O comandante da guarda, Joabe, também foi morto por Salomão, e também Simei, além de afastar o sumo sacerdote Abiatar das funções sacerdotais. Ou seja, Salomão eliminou a chance de rebelião contra o seu governo. No tópico 1.2, o sábio pede sabedoria.
nós vemos que Salomão agiu com senso de prioridade, pois, ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que pudesse fazer, ele escolheu a sabedoria, deixando de lado o orgulho, a soberba, a riqueza, a vaidade humana. Salomão deixa tudo isso de lado e escolhe a sabedoria. Salomão agiu com firmeza. Ele clamou por sabedoria quando foi inquirido por Deus acerca do pedido que ele poderia realizar antes do início do seu governo. A sabedoria concedida por Deus a Salomão lhe abriu as portas para a construção de um reinado memorável, admirado pelo seu conhecimento, poder, glória e riqueza. Salomão conhecia as suas limitações. Ele mostrou-se humilde perante Deus e foi por causa disto recompensado. Não por desenvolver o autoconhecimento, mas sim por reconhecer e por lhe ter sido concedida a oportunidade suprema de exercer a sabedoria e o inesgotável conhecimento do Pai das luzes. Algo interessante para nós analisarmos nessa primeira questão está atrelado ao autoconhecimento. Autoconhecimento é peculiar a toda pessoa sábia, sim ou não? Parte da teologia histórica aduz que Deus, não a pessoa ou o mundo, é o objeto melhor conhecido pelo homem através da revelação oriunda da palavra. É como substituir o conhece-te a ti mesmo por conheça a Deus e somente assim terás capacidade de conhecer a si mesmo, pois ele tem a revelação do plano dele para a sua vida. Então podemos dizer o seguinte, que Deus conhece você melhor do que você mesmo. Ele não te decepciona, diferentemente do que você consigo mesmo poderia te decepcionar. Então esse autoconhecimento advém do conhecimento supremo de Deus. Então, é bom buscar o autoconhecimento? É bom, mas melhor ainda é buscar o conhecimento que vem do alto, da parte de Deus para com a nossa vida, porque conhecendo muito bem a Deus, Ele próprio nos revelará a grandeza dele para as nossas vidas. Vamos passar agora para o tópico 1.3, que diz o seguinte: a sabedoria na prática devida. Dificilmente será possível alcançar a sabedoria divina analisando a sabedoria dos tratados filosóficos que muito contribuíram para a formação da cultura cristã, principalmente no que diz respeito aos conceitos atrelados à verdade, à ética e à moral. Esses conceitos estudados no Ocidente. Nós temos no Ocidente todo o fundamento de uma cultura judaico-cristã. Todavia, esses conceitos, muito embora tenham contribuído efetivamente para o progresso moral da sociedade ocidental e oriental, são insuficientes para trazer a luz para o autoconhecimento. A sabedoria que vem do alto busca a glória de Deus e o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo, e que a salvação vem por intermédio dele, a saber, do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Outra questão relacionada à sabedoria. A sabedoria é o resultado de uma decisão tomada através do conhecimento e do discernimento, da revelação da palavra de Deus para a vida do cristão. Provérbios 8, versículo 14 diz assim: o entendimento, sob esta perspectiva, chega a confundir-se com a própria sabedoria. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, Provérbios 8,14 diz exatamente isso. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Provérbios 8:10 também diz que nós devemos aceitar a correção para conseguirmos conhecimento. Então, temos aqui 3 questões interessantes e importantes para lidar, para alcançarmos a sabedoria. Primeiro, conhecimento.
O que é o conhecimento? O conhecimento, ele se adquire por intermédio da experiência empírica, por intermédio da leitura. Conhecimento. Muitos conhecem a Bíblia? Conhecem. Lendo-a, de Gênesis a Apocalipse, o conhecimento vem. Entendimento. Como eu alcanço o entendimento? Por intermédio da busca da presença de Deus na nossa vida. O entendimento vem por intermédio da revelação do Espírito Santo acerca daquele conhecimento que nós temos da palavra. Terceiro ponto, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu busco o entendimento, Deus me capacita para agir com sabedoria em decisões que eu tenha que tomar. A sabedoria, então, é fruto sempre de uma decisão. Quando eu tomo uma decisão, eu tomo essa decisão pautada no conhecimento da palavra de Deus, e essa decisão também, ela está alicerçada no entendimento daquele conhecimento que eu tenho da palavra, então eu ajo ali, eu decido com sabedoria. Isso aconteceu com Salomão em diversas vezes, principalmente numa situação em que ele teve que decidir sobre a filiação de duas mães que requeriam de uma criança menor a maternidade. E Salomão utilizou ali de conhecimento, entendimento da palavra e, principalmente, sabedoria. Vamos agora para o tópico 2. O tópico 2 vai destacar a consolidação do poder. Tópico 2.1 diz assim: a glória do reino de Salomão. Salomão herdou de seu pai, o rei Davi, um extenso reino que ia desde o rio Eufrates até a fronteira egípcia. Jerusalém, situada na montanha central do país, que havia sido conquistada por Davi, o pai de Salomão, era a capital do reino. Na desértica região do Negev, Salomão organizou a exploração de uma mina de cobre. Suas ruínas foram encontradas por arqueólogos. Então existe comprovação arqueológica dessas descobertas do rei Salomão. Na margem do Mar Morto, explorava a existência de sal, promoveu o comércio de cavalos entre Cilícia e o Egito, introduziu no exército os carros puxados a cavalos e estabeleceu uma rede de transportes. No ponto 2.2, nós vamos verificar o começo da ruína de seu reino. Salomão, no auge de sua sabedoria, aliançou-se em conchavos políticos que lhe mostraram que ele mesmo não conhecia a si mesmo, pois dentro do seu coração o orgulho lhe direcionou ao caminho da ruína. A degradação dos valores, conforme Salomão permitia em pequenos desvios, assumiram proporções gigantescas, proporções muito elevadas. Inclusive, o historiador Flávio Joséfo, ele chegou a afirmar em sua obra História dos Hebreus que o amor desordenado pelas mulheres levou o rei Salomão à idolatria. Então, Salomão, veja bem, Salomão, que era um homem sábio, que adquiriu essa sabedoria diretamente de Deus, que o respondeu em um pedido, ele adquiriu sabedoria, mas agiu com insensatez, quanto mais no decorrer do seu governo, que ele crescia, do seu reinado, ele começou a agir com insensatez por causa do volume de riqueza, por causa daquilo que pode entrar no coração do homem quando a riqueza fica muito grande e, principalmente, pelo problema da idolatria, que atingiu em cheio o coração do rei Salomão no final da sua vida. Todavia, vamos lá para o tópico 3º, que diz respeito à construção
do templo. O último tópico da lição vai nos dizer sobre a construção do templo. A parte da construção nos trata o rei Salomão da pureza do seu coração. Nós tivemos que regressar um pouco. O tópico dessa lição, quando fala da construção do templo, nós não vamos mais verificar Salomão sob aquele enfoque que nós acabamos de falar, de que ele estava se desviando. Não, na construção do templo havia pureza no coração do rei Salomão. E existe um significado muito grande em relação à questão do templo construído por Salomão e o significado desse templo espiritualmente falando. No Novo Testamento, nós somos considerados o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é considerado o templo do Espírito Santo. Esse templo começou a ser edificado e lá em 2 Crônicas, capítulo 3, dos versículos 3 a 9, diz o seguinte: E começou a edificar no 2º mês, no 2º dia, no ano 4º do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento dos encôvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. E o pátio que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de 120, e por dentro o revestiu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para o ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro as traves, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. Ainda em 2 Crônicas, do 2 ao 9, que nós lemos, nós verificamos aí que o ouro vinha de Parvaim. O que seria isso? Parvaim. Parvaim era uma cidade e região onde o rei Salomão retirou o ouro. Alguns historiadores entendem que essa cidade seria próximo a Ofir, melhor dizendo. Pois bem, a grandiosidade do templo nós pudemos perceber pela leitura do texto. O templo, revestido em muitos dos seus aspectos de ouro, era suntuoso, muito grande. E nesse templo, a presença de Deus encheu aquele lugar. E que nós vimos em 2 Crônicas 5,14, que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Em 2 Crônicas 7, do 1 ao 3, o fogo no altar foi também ali derramado. Então, a glória do Senhor estava ali e o fogo no altar também estava ali na inauguração. Nós podemos aplicar o que aconteceu nesse templo, com a apresentação do templo, a oração que Salomão apresentou a Deus e a resposta de Deus, nós podemos aproveitar para aplicar para as nossas vidas. Quando buscamos a Deus, quando enchemos o templo, quando buscamos a presença deles, o nosso templo fica cheio da presença do Espírito Santo. Existe fogo no altar que deve estar aceso continuamente. 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: Não sabeis, vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19 Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Que tipo de sacrifício deve ser oferecido nesse templo?
Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Meus irmãos, a conclusão da nossa lição, então, nos diz que nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Vamos fazer agora um momento de oração agradecendo a Deus por esse período que tivemos estudando a palavra dele. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, refletindo, analisando, estudando a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um dos professores, a cada um dos alunos da nossa escola bíblica dominical. Ó Senhor, derrama a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção e conceda a cada um, Senhor, vitória, Senhor, vida, Senhor, sabedoria e inteligência, tal como Tu concedeste a Salomão. Derrama, Senhor, a Tua unção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final da nossa primeira pré-aula e hoje aprendemos sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Na próxima semana, estudaremos a segunda lição da nossa revista de adultos, com o tema O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou, curta as nossas redes sociais que estão aparecendo na sua tela abaixo e compartilhe com os seus professores, com seus alunos e com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!